Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do nosso curso esquematizado do Código de Normas de Alagoas, o módulo RI. Nós estamos aí no segundo encontro do módulo do Registro de Imóveis. E aí, Elisa, eu vou pedir, por gentileza, para que você tenha em mãos aí a sua Lei 6.015, aí que você abra aí no artigo 167, porque esse artigo 167, ele inaugura o RI, o Registro de Imóveis, as disposições pertinentes ao Registro de Imóveis, na Lei 6.015. Título 5 do Registro de Imóveis, capítulo 1 das atribuições, artigo 167. No RI, além da matrícula, serão feitos o registro, inciso 1, inciso 2, a averbação. Inciso 2, a averbação. E este artigo ele se apresenta assim como um grande desafio. Por quê? Primeiro, ele cai muito nas provas. Então, um exemplo, na prova de Amazonas, primeira fase, eram 45 questões, 5 questões eram específicas sobre o artigo 167. Então, você teria que decorar todas essas informações. É um exemplo. Mas é um artigo que não só na prova da Amazonas, mas nas outras provas não cai, despenca. Então, como vamos memorizar estas informações? Eu já lhes disse uma outra vez que sociediváculo só funciona no sociediváculo. Não é um método. O método de você criar uma palavra não é um método eficaz. Não é. O melhor é você utilizar para memorizar estes itens, você se utilizar do método associativo. E quando eu pensei, quando eu ministrei, quando eu comecei a ministrar essas aulas do RI, eu pensei, eu não posso vir aqui simplesmente falar sobre o Instituto, porque isso não me interessa. Até mesmo porque todos os alunos meus, eles têm um nível altíssimo, eles conhecem muito bem todos os institutos, principalmente a Elisa. A gente tem que tomar um cuidado danado para não falar, não pode sair do script, porque senão, a Elisa vai pegar no pulo. Não que ela faça isso, porque ela é muito elegante, mas não pode falar tratar dos institutos, porque os alunos todos são doutores. Mas o que nós precisamos, de um método eficaz para recordarmos cada um daqueles elementos. E eu sei que a Elisa é uma boa contadora de histórias, ótima contadora, adoro uma história, deve ser muito bom sair com a Elisa para tomar um café. Elisa, você gosta desse programa? Um dia eu ainda vou aí em São José para a gente ir lá na farmácia Aliança, encontrar com os descendentes do meu tio-avô. Então, eu vou pedir para a Elisa. Elisa, conforme eu lhe informei no início da aula, nós estávamos fazendo o curso artigo por artigo do Paraná. Com o advento do Código de Normas de Alagoas e a prova e o edital de Alagoas, nós, em comum acordo, decidimos que teríamos como substrato o Código de Normas de Alagoas. Mas isso não tem problema nenhum. Então, eu estou aqui com o Código de Normas de Alagoas. Ele já foi dividido aí em 17 aulas. Essa é a nossa aula número 2. Ok. Capítulo 2, das atribuições. O Código de Normas de Alagoas ele tem uma especificidade. Cada novo título que inaugura um novo ofício, RTD, RCPJ, ele reinicia a numeração. Então, o protesto, ele começa do número 1 e parece 81 artigos. Do 1 a 81, o RI vai do 1 até
246 artigos, são muitos artigos. Mas se você estuda, por exemplo, esse Código de Normas, você já está excelentemente autorizada a uma prova, por exemplo, como a prova de São Paulo, né? A prova do Unesp de São Paulo, concurso de cartórios. Ó, agora eu tenho que retirar aqui os meus mnemônicos. E já estou percebendo que os meus mnemônicos... Ah, não, tá aqui. É porque é muita coisa. São vários objetos. Quem não me conhece vai me achar um maluco. Mas a gente tem que ser um pouco maluco para poder decorar todos esses elementos desse artigo 67, que aqui no Código de Normas é tratado no artigo 18. Mas o artigo 18 ele reproduz ipsis literis o artigo 67. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no quadro, só para que nós tenhamos. E eu vou colocar para você, Elisa. Ó, eu começava essa minha história contando um caso, o seguinte: por uma série de razões, eu tinha comigo, nos meus guardados aqui no meu escritório, uma colherinha de ouro que tinha pertencido à minha bisavó. Isso é verdade. A minha bisavó, aqui no sul de Minas, ela se chamava Ismênia Leopoldina de Barros, olha que nome. E ela era proprietária de uma fazenda que se chamava Fazenda Serra Alegre. E lá, na Fazenda Serra Alegre, havia uma capela, como todas essas fazendas antigas, e onde os netos eram batizados, e com essa colherinha de ouro, eles ungiam a testinha do recém-nascido no batizado. Isso pertencia a meu pai, mas por uma série de razões, por umas mudanças, isso acabou com os meus guardados. E eu achava a colherinha muito preciosa. E não queria devolver mais para o meu pai, porque eu acho que meu pai não seria tão cuidadoso quanto eu sou cuidadoso com esses objetos históricos, correto? Mas isso aí foi eclodiu uma pequena desavença familiar. E eu, para me safar dessa situação, eu me vi obrigado a devolver a colherinha de ouro para o meu pai, a contragosto. E aí eu adotei essa outra aqui, que é genérica, mas ela também é muito bonitinha, mas é uma super genérica, mas não é como a de ouro. Eu vou trazer, eu tenho a foto da de ouro, vou mostrar para vocês. A colherinha de ouro. Causava, quando eu mostrava essa colherinha, o pessoal adorava. Mas como eu viajava muito, ensinando esse mnemônico para todos os lugares, eu fiquei assim, não, eu não posso ficar viajando com essa colherinha de ouro, porque vão me parar uma hora e vão me perguntar a origem dessa colherinha de ouro. Todo mundo vai sair sabendo depois do artigo 67. Então, eu tinha essa colherinha de ouro, e o que eu fazia para disfarçar a colherinha de ouro? Você sabe que para você guardar joia, isso aqui me ensinou foi o meu cunhado, que é joalheiro. Você não pode colocar no cofre protegidíssimo, porque eles vão, os cofres são feitos para serem arrombados. Então, se você quer guardar uma joia, você tem que guardar ela no bolso de um paletó, que ninguém encontra aquela joia. Bolso de paletó passa décadas que ninguém se dá conta do que tem ali dentro. Então é assim. Então, como que eu fiz? Eu tinha a minha colherinha de ouro, então vocês vão pensar nessa minha colherinha de ouro. E eu tinha esse contrato aqui. Esse contrato, Elisa, eu quero que você pense aí no contrato. Eu fiz esse contrato. É um contrato de locação de prédios aqui. É um contrato. Qual o objeto? Locação de prédio. E esse contrato ele tem uma única cláusula. Cláusula de vigência no caso de alienação.
locação de prédio e cláusula de vigência na hipótese de alienação da coisa locada. Então, fiz o meu contrato, coloquei a minha colherinha, o meu contrato com uma cláusula e coloquei aqui dentro da minha... Aqui, isso é uma pomada bem antiga, com vitaminas A e D e hipoglós. Vou colocar aqui dentro do meu tubinho, da minha caixinha de hipoglós. Então, aqui eu já tenho guardado. Ó, e o meu, falando na minha avó, a minha avó, que eu vou falar nela daqui a pouquinho, a minha avó não, minha bisavó. Ela foi casada, obviamente, com o meu bisavô, que era esse senhor aqui muito elegante. Um senhor muito elegante, o meu bisavô. Olha, Elisa, vai prestando atenção na nossa história, hein? E esse meu senhor, ele era um senhor muito elegante, então ele sempre se afeitava pelas manhãs e ele tinha um hobby. Ele adorava uma costura. Ele costurava, por isso ele tem uma máquina de costura, aquelas movidas à mão ainda. Uma máquina de costura e um aparelho de barbear. E ele, todo dia pela manhã, ele saía para cuidar aí dos negócios da família na indústria. Ele saía pela manhã para cuidar dos negócios da família na indústria. E a minha bisavó, por sua vez, ficava em casa e sempre muito elegante, afinal de contas ele tinha uma máquina de costura. Então, ela sempre tinha uns vestidos muito elegantes. Mas essa senhora, essa minha bisavó, que era muito elegante, ela tinha uma falta na elegância dela. Toda vez que ela via uma situação criminosa, um sequestro, por exemplo, ela arrotava. Um gesto, né, indelicado. Então, ela era uma senhora muito elegante, mas ela tinha isso. Ela arrotava, mas era um arroto daqueles. Por isso que eu coloquei o megafone aqui. Não faz o menor sentido isso, não. Mas vai escutando a história. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, ela arrotava quando ela via um sequestro. E, como ela era muito rica, com esses vestidos de renda, inclusive eu tinha uma renda aqui, porque isso que eu estou lhe mostrando aqui são umas cartolinas enormes, esses desenhos são enormes. Mas, assim, como eu viajava muito e ficava dobrando isso, ficou super puído. Aí agora eu só tirei a foto e coloquei aqui. Isso ficava aqui na minha parede. Então, ela tinha os vestidos e aqui eu tinha uma renda. Eu fui num armarinho que tem aqui na minha cidade e comprei 10 centímetros de renda e eu sempre deixava a renda aqui, porque você tem que se lembrar dos elementos. Então, tem uma senhora, ela tinha essa falta quando ela via o sequestro. Mas, como ela era muito rica, ela tinha muitos servos. Isso, servos é bem medieval, mas ela tinha muitos servos. Mas esses servos, eles eram muito folgados, embora ela fosse pulso forte. Servos. Por que eu digo que eles eram folgados? Porque eles usufruíam e usavam toda a habitação. Correto? É isso. Então, eu tenho um senhor, que era o meu bisavô, com esse hobby de costura e sempre se afeitando para se dirigir para a indústria.
indústria, perdão. Se dirige à indústria. E a minha bisavó, a senhora, ela sempre arrotava quando via um sequestro e ficava em casa com muitos servos, mas eles eram todos servos folgados, que usufruíam e usavam a habitação. E esses vestidos elegantes eram vestidos, todos vestidos com renda. Elisa, e quando eles se casaram, eles celebraram um acordo. E qual era o acordo? Era uma convenção antinupcial. E eles guardavam a convenção antinupcial nessa caixa, nessa caixinha. E dentro dessa caixinha, nós tínhamos, além da convenção antinupcial, nós tínhamos aqui uma fita, correto? E nessa fita nós tínhamos um A, mas era um A marcado com um X. Um A marcado com um X. E não só isso, eu tinha dentro dessa fita uma aliança, que ela se encontra aqui. Eu vou pegar para você. Ah, minha aliança não está aqui. Não, mas eu tenho ela aqui. Eu vou pegar a minha aliança. Vamos aqui, vamos pegar. Eu tinha um aro daqueles de chave. Vamos tentar tirar um aqui, porque a minha aliança não está ali no local dela. Mas não tem problema não. Eu vou me utilizar deste aro aqui da minha chave. Isso, eu não tinha pensado em fazer isso agora, mas bem, aqui tem um anel. Então vamos colocar o seguinte: a fita, o anel, a fita, o anel, a fita, o anel. E essa fita, ela tem o A, ok? Ok. O que você se lembra do anel? O anel é para você se lembrar do compromisso. Do compromisso. Compromisso. Então você precisa se lembrar destes elementos. E aqui dentro dessa caixinha, eu ainda vou ter 3 documentos dentro da minha caixinha. Quais são esses documentos que eu vou ter aqui na minha caixinha? Ó, eu vou ter uma cédula de crédito industrial, né? A cédula de crédito industrial, eu anotei até aqui, que é uma promessa de pagamento em dinheiro, com garantia real, cedularmente constituída, nos termos da Decreto-Lei 413 de 1969. Então, eu tenho a cédula de crédito industrial, a cédula de crédito industrial tem relação com um financiamento para cujo destino é a aplicação na indústria. Então vamos pensar aí no Mário, que o Mário tem uma bela estampa de um industrial. Já o Celso me parece mais rural, afinal de contas eu já até vi umas fotos dele na estância, né? Porque o Celso não tem uma roça ou um sítio, ele tem uma estância lá no Paraná. Ele posta umas fotos com as cavalgadas, é verdade isso. Então, de qualquer forma, ele não precisaria, mas se ele achou por bem buscar um financiamento para fazer um investimento na estância. Não sei se Paraná tem estância, me corrija se eu estiver enganado. Rio Grande do Sul, sim. Ele vai fazer um financiamento para aplicar na agricultura. Esse financiamento vai ensejar a emissão de uma cédula de crédito rural. Tudo bem? A cédula de crédito rural. Então, nós temos a cédula de crédito industrial, a cédula de crédito rural
E nós temos ainda um outro, o contrato de penhor rural. Correto? Contrato de penhor rural. Então, eu vou colocar aqui esses 3 documentos na minha caixinha, junto com a minha fita, com o meu acraseado. Eu esqueci de dizer que é um acraseado. É o acraseado, a fita e o compromisso. Ok? E vou guardar aqui. Então, Elisa, nesses poucos minutos de conversa, você já decorou, memorizou 25% do artigo 67, inciso 1. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, Elisa? Eu tenho uma colherinha que eu vou pedir a você que pense na colherinha de ouro. Essa colherinha de ouro é um bem de família, correto? É o bem de família. É o bem de família. O que é registrado no RI? A instituição do bem de família. Elisa, contrato de locação, se lembra? Na qual se tem uma cláusula de vigência na hipótese de venda da coisa locada. Onde que eu guardei? Não pode esquecer um elemento. Hipotecas legais, judiciais e convencionais. Esses atos são todos registrados no RI. Vou ter aqui. Hipotecas legais, judiciais e convencionais. Senhor, penhor de máquinas de costura e aparelho de barbear, penhor de máquinas e costura, penhor de máquinas e aparelhos, indústria, penhor de máquinas e aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento com os pertences ou sem eles, com os respectivos pertences, instalados em funcionamento. Então, de qualquer forma, você vai pensar penhor de máquinas e aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento, penhor de máquinas e aparelhos. Senhora, penhora, arroto, arresto, sequestro. Servos, servidões em geral, usufruto e uso, imóveis, usufruto e uso, imóveis e habitação. Quando resultar em direito de família. Rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculadas. Convenções antinupciais, fita, enfiteuse, acraseado com X, crese. Compromisso é o anel, Compromisso de compra e venda. Cessão. Se eu tenho compromisso, eu tenho uma promessa. Compromisso de compra e venda. Cessão. Promessa de cessão. Não é isso? Compromisso de compra e venda. Cessão do compromisso de compra e venda. E promessa de cessão. E aí, com ou sem
cláusula de arrependimento. Objeto, então você vai pensar, pode pensar num disco voador desse anel. Qual objeto? Lotes, imóveis, na verdade, não loteados, imóveis não loteados, cujo preço será feito à vista ou a prazo, e sendo a prazo, pode ser feito o pagamento em uma vez ou parcelado. Mas o que você precisa decorar mesmo é saber que isso é um compromisso. Cessão do compromisso de compra e venda, promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, e que tem por objeto imóvel não loteado, cujo pagamento, cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, cujo preço tenha sido pago no ato, ou em momento posterior, ou deva ser em momento posterior, de uma vez ou em várias prestações. Então, nós temos aqui o compromisso, a fitinha com compromisso. Com compromisso. Com compromisso. Vou guardá-la. E aqui eu tenho os 3 documentos. A do Celso, a do Mário. A cédula de crédito rural, a cédula de crédito industrial e o contrato de penhor rural. O contrato de penhor rural. Então, Elisa, o que você achou dessa primeira parte? Tranquilo, professor. O bem de família é a colher de ouro, não é? Exato. Aí depois, ele está embrulhado no contrato de locação com cláusula de vigência em caso de alienação do bem locado. Uhum. Aí depois, a gente, para guardar bem o bem de família, deve embrulhá-lo nesse contrato e colocá-lo na caixa do hipoglós, que são as hipotecas legais, convencionais e judiciais. Depois, a gente tem que lembrar do senhor, que é muito elegante, ele é muito ele se afeita, né, com a máquina de costura e o aparelho de barbear, então é o penhor de aparelhos e máquinas utilizados na indústria, porque ele sai todo dia para ir cuidar dos negócios da família na indústria. Aí a bisavó é uma senhora muito elegante, que tem apenas uma falta, ela ela arrota quando vê o sequestro. Então, é penhora, arresto e sequestro. Ela é cheia de servos muito folgados. Então, é a servidão, porque eles usufruem e usam do imóvel e da habitação do imóvel, né? Que não seja por direito de família. Então, é usufruto, uso de imóveis e habitação que não provenha do direito de família. Ela tem vestidos de renda, então, rendas constituídas sobre imóveis ou a eles vinculados, e ela guarda a convenção antenupcial dentro da caixinha. Então, é a convenção antenupcial, e lá existe uma fita com um A craseado marcado que contém uma aliança envolta. Então, seria enfiteuse, anticrese e o compromisso, que a aliança significa o compromisso de compra e venda ou de cessão, ou mesmo a promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, e que tenham por objetos imóveis não loteados e cujo pagamento do preço tenha sido na celebração do contrato ou a prazo em uma ou várias prestações. E lá na caixinha são guardadas, além da convenção com a fita com o acraseado e a aliança envolta, 3 cédulas, que seriam de crédito rural, de crédito industrial e o contrato de penhor rural. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Mas você não... Nossa! Então, em menos de 1 minuto, a gente lembra tudo isso. Nossa, fiquei... Você já tinha assistido essa aula antes? Professor, eu tinha visto só assim uma palhinha dessa aula que o senhor deu, mas não dessa aula especificamente. Mas é fantástico, porque essa historinha
ela ajuda a gente a falar e nas provas orais tem sido cobrados para dar exemplos, né? Às vezes até meia dúzia de exemplos de atos registráveis e atos averbáveis, né? Mas você não vai precisar passar por isso, porque você vai saber dizê-los todos. Já pensou? Nossa, que coisa, hein? Vão ficar perplexos. Eu utilizando essa sistemática, me perguntaram quais eram os atos inscritos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, nos termos do artigo 114 da Lei 6.015, na minha prova oral em Rondônia. Aí a gente, claro, utilizando uma metodologia, a gente é capaz de reproduzir ipsis literis. O meu examinador quase passou mal na hora que eu disse a ele todo o artigo 114. Inciso 1, 2 e 3. Você já viu, né? Professor, e essa mesma pergunta já caiu na prova oral de São Paulo. É? Então, se eu for fazer prova em São Paulo, ainda não fiz nenhuma, hein? Eu acho que com essa metodologia, você viu ontem, o 114 são aquelas hipóteses. Logo depois, nós temos o artigo 120, não é? O artigo 120, que o registro reproduz o artigo 46, que o registro declarará. Eu falei sobre isso. O registro declarará. E a gente fez aquela com 997, se lembra? Então, fizemos o 46, o 120 da 6.005, 46 e o 997 do Código Civil. Com aquele quadro. Não é simples? Depois que a gente já decorou. Professor, fica tão simples que hoje eu já estava ensinando aos meus pais. Eles ficaram maravilhados. Mas faz você muito bem, porque você tem que pensar no mnemônico e ter o seu tempo. Eles gostaram, então? Mas isso não é criação minha. Muita gente já utiliza essa metodologia para decorar muito mais informação. Continuamos. Estamos bem? Podemos passar para a segunda parte? Na verdade, a terceira parte, né? A segunda parte nós vamos fazer depois. Vou te explicar por quê. Vamos lá. Elisa, agora eu quero que você pense o seguinte. Eu quero que você pense no bote. Não sei desenhar um bote. Enfim, um bote. E esse bote tem um remo. Isso é tão mais fácil. Esse bote tem um remo. No bote tem um remo. Isso aqui você pode até fazer os seus desenhos aí. O bote tem um remo. E nesse remo tem um banco. Mas eu não quero que você utilize a palavra banco. Eu quero que você utilize uma palavra com assento. O assento. Então tem um assento. E nesse assento, que é um banco, você vai quebrar um ovo. Um ovo em cima do assento. Agora, você vai ampliar essa imagem e você vê que aqui temos o ovo e aqui debaixo do ovo eu tenho uma sacola de compras. Correto? Eu tenho uma sacola de compras. Dentro dessa sacola, imagina que você foi a uma pescaria. Eu acho que você não deve fazer uma pescaria, mas seu pai parece que gosta muito desse programa. Acertei? Então, ele foi a uma pescaria. Isso aqui seria um programa bom para ele. Ele vai lembrar bem desse mnemônico. E nessa sacola de compras, ele vai levar 3 frutas. E você não pode se esquecer da ordem delas. A pera, uma pera,
uma maçã e outra maçã. Pera, maçã. Mas eu não quero que você fale maçã e nem duas maçãs. Porque no mnemônico tem que ser sistemático, tem que ser maçã e outra maçã, correto? Outra maçã. Então, Elisa, nós temos a pera, a maçã e a outra maçã. E tudo isso, esse bote, ele está sobre uma estrutura imóvel. Uma estrutura imóvel que é transferido para uma cidade. Perdão. Então é isso. Eu tenho bote, eu tenho remo, eu tenho um assento, eu tenho ovo. Debaixo do assento eu tenho uma sacola de compras, onde se encontram uma pera, uma maçã e outra maçã. E o bote com o assento e com a compra se encontram sobre uma estrutura imóvel que é transferida, que se encaminha para a cidade. Transfere para a cidade. Transfere para a cidade. Aí, Elisa, eu vou pedir, por gentileza, que você abra o artigo 67, a partir do item 26, que corresponde ao 26 do nosso Código de Normas de Alagoas, e você vai pensar, arrematação. O remo é a arrematação, e a adjudicação em asta pública. Asta pública. O bote é o dote. Estranho hoje em dia se dizer dote, mas está na lei. Está na lei. O dote. Assento de ovo, sentença declaratória, declara de ovo, uso capião. Uso capião, não é isso? Compra e venda, permuta, maçã, dação, permuta, maçã, dação em pagamento, dação em pagamento, outra maçã, doação entre vivos, transferência do imóvel para a sociedade. Não é isso? Transferência do imóvel para a sociedade. Para a cidade. Então, eu tenho o remo, eu tenho o bote, eu tenho o assento, eu tenho a compra e venda, eu tenho a pera, eu tenho a maçã, eu tenho a outra maçã, que está na estrutura imóvel que vai para a cidade. Arrematação e adjudicação em asta pública, DOT, sentença declaratória de uso capião, compra e venda,
feira, maçã, doação, transferência do imóvel para a sociedade. Vamos lá, Elisa, agora é com você. Professor, então, o remo é para se lembrar da arrematação e da adjudicação em asta pública. O bote, o dote, o assento de ovo é sentença declaratória de uso capião. E depois é a pera, que é a permuta, maçã, que é a dação em pagamento, outra maçã, que é a doação entre vivos, e a transferência de imóvel para a sociedade quando integrar cota social. Perfeito. Ótimo, ótimo. Então, já tem um esquema aí todo desenhado. E agora, vamos fazer o nosso breve intervalo de 5 a 10 minutos e já voltamos para a nossa última parte. Obrigado, Elisa. Ó, eu vou tirar a foto, mas essa foto aqui nem precisa, porque os desenhos eu já... Foi aqueles que eu já havia enviado, mas de qualquer forma, vou tirar. Então, fizemos aí vamos continuando aí com as nossas histórias. Ó, vamos imaginar que eu tenho 10 amigos. Eu tenho 10 amigos. Eu tenho 10 amigos. Eu tenho 10 amigos. E eles estão sobre um assento. Esses amigos estão sobre o assento. Aqui do lado desse assento, eu vou colocar sempre, como eu sempre faço, afinal de contas, aqui no meu escritório, nas paredes todas, eu sempre coloco os meus cartazes, afixo os meus cartazes. Eu não estou achando aqui a minha fita crepe. Eu tenho uma fita crepe, mas de qualquer forma eu tenho um post-it. E nesse post-it, eu vou colocar o post-it aqui no meu banco. Nesse post-it, eu tenho um cifrão. Cifrão. Então, eu tenho 10 amigos, eles estão sobre um assento. Do lado desse assento, eu tenho um post-it com um cifrão. E eles estão em cima desse assento, porque eles estão temerosos deste louco que eles estão aqui a mirar. E você vai me perguntar, mas aonde se passa essa cena? Esse louco, este alienado,
Essa cena se passa em uma igreja. Em uma igreja. E eles estão aqui, nesta igreja, onde tem esse assento. Nessa igreja. Nessa igreja. Nessa igreja. Mas essa igreja não é uma igreja construída, é uma igreja de lona. É uma igreja de lona, portanto, lona dá uma ideia de provisória, não é? Provisória. E falar em igreja, a igreja centenária aqui da minha cidade está prestes a ruir. Ela tem uma parede de 2,5 metros de largura. E ela foi construída onde era uma fonte, onde tinha até um lago. Isso há 200 anos, a igreja. E ela agora está com uma rachadura já de um palmo. Mas já começaram aí as obras de contenção e vai dar tudo certo. Mais uma parede de 2,5 metros com uma rachadura de quase um palmo. Então, a igreja de lona, a igreja provisória, igreja de lona. Se eu tenho um assento com os 10 amigos num ponto no outro, eu tenho um palco, um púlpito, né? Um púlpito, onde eu tenho um pastor. E esse pastor, ou um celebrante, como preferirem, mas deve ser um celebrante que se usa, não pode ser um monge budista, não vale. Porque ele obrigatoriamente deve estar trajado com um terno, porque o que importa aqui é o terno. Eu nunca vi um monge budista de terno, mas o mundo anda tão... Enfim, por que não? Por que não? Mas aí descaracteriza o monge budista. O monge budista de terno, protesto, não concordo. Então, temos a igreja, eu estou aqui rindo, mas isso tudo aí estamos a vencer o nosso artigo 67. Me aguarda. Então, temos aqui o pastor, esse pastor, ele está trajando esse terno. Vou colocar aqui uma gravata nesse terno. Esse pastor, ele vai segurar. Ele tem um terno. É importante que os senhores tenham em mente esse terno. E nesse púlpito, nesse assento, eu vou ter um ovo também. Um ovo, mas esse ovo, você vai pensar, não, é um ovo de pata. Um ovo de pata. Quem me deu essa ideia foi o filho de uma aluna que estava assistindo essa aula comigo. Ele falou que é ovo de pata, porque pata lembra Quen, segundo ele, o Lorenzo, filho da Ana Cristina. Então você vai pensar nesse ovo, você vai pensar que é um ovo de pata. Ótimo. Então, estamos aqui no ovo de pata. À direita, esse pastor, ele segura uma Constituição. Essa nós temos que ficar mais calma, porque ela tem muitos elementos. Mas é simples, Constituição. E a gente pode também se permitir errar. É ótimo. A gente aprende muito errando. Constituição.
nós temos a Constituição e na outra tem um contrato. Um contrato. Um contrato. É um contrato de concessão. E nesse contrato, na capa dele, nós temos um DRUIP. Contrato de concessão DRUIP. Essa Constituição é uma Constituição sonora. Quando você passa por ela, ela faz um aceno, um assovio. Psiu. Psiu. A gente, às vezes, né, fica tão distante da nossa Constituição que ela tem que nos chamar. Aí, ó, vem aqui, me dá. É a Constituição Psiu. Ok. Quando você abrir essa Constituição, que ele chama, você vai ter na contracapa dessa Constituição 3 pirâmides. Mas como esse pastor era poliglota, essas pirâmides, elas vão remeter a quê? A Egito. Não pode vir para essa aula sem noções básicas de geografia. Né, Elisa? Porque, enfim, sobra, né, Elisa? L'Égypte. Francês. Por isso que eu estou dizendo. L'Égypte, não é? Não é isso? Elisa, professora de francês, sabe muito bem que l'Égypte são as 3 pirâmides. L'Égypte. E, além desse pastor ser poliglota, isso quem me disse foi a Claudete, em Manaus, não me esqueço disso. Você conhece a Claudete, Elisa, por acaso? Você está perdendo, uma hora você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Minha amiga Claudete é incrível. Falou que o pastor é flamenguista. Por quê? Porque aqui no bolso dele ele tem um cartão sócio-torcedor do Flamengo. Qual é a sigla que identifica o clube Flamengo? É o Clube Regatas Flamengo. É o CRF. É o CRF. Então, só para auxiliá-los, vocês têm que ter em mente aqui. O que importa é o termo. Eu vou lhes auxiliar. Aqui, colocando. Aqui é o termo. E o 2 é o acento. É o acento. É o acento. É isso que importa. É o acento. Então, agora, nós já temos a nossa história. Nós temos 10 amigos sobre um assento onde está fixado com post-it um determinado valor. E eles miram o louco. Eles estão em uma igreja, mas é uma igreja de lona, e eles observam no púlpito, sobre também um assento, um pastor com um terno. E esse pastor, sobre esse assento, ao lado temos um ovo de pata, porque o ovo de pata é o ovo Cohen. A Constituição que chama na mão direita é a Constituição Psiu. O contrato de concessão é o contrato DRUIP. Você vai aí se utilizar dessas siglas. Ele abre a Constituição, nós temos o l'Égypte. E no bolso dele nós temos o comprovante de que ele é um torcedor flamenguista, sócio torcedor.
tem o CRF. Então, vamos dar continuidade aqui. Desapropriação amigável e sentença que fixa o valor. Sabe o que é importante? No primeiro momento é você saber o mínimo. Muitas das vezes as pessoas elas não conseguem. Isso eu acho interessante. Constatação. As pessoas elas começam a aprender qualquer tema e elas já começam a querer saber o tema a partir desse último degrau. É o maior erro que elas podem cometer. Elas devem começar aqui do primeiro degrau, com a palavra mais básica. Não é interessante? Mas quando nós estamos cientes disso, é mais fácil o processo, mais eficaz, não é, Elisa? Então, você faz por fases. E quais são as fases nessa situação? São as palavras importantes. Por quê? Se lembra? Aparelhos e máquinas utilizadas na indústria em funcionamento. Aquilo você não precisa saber agora. Não. Você precisa saber máquinas e aparelhos utilizados na indústria. Instalados em funcionamento, com pertença ou sem. Você vai saber depois que você já tiver com aquelas palavras na ponta da língua. Que você já não titubear quanto a elas. Então, 10 amigos, desapropriação amigável e sentença que fixa o valor na desapropriação. Louco, alienado, alienação fiduciária, igreja provisória. O que se tem na igreja, não é a missa? Emissão provisória. A emissão provisória, cessão e promessa de cessão, quando concedida, União, Estado, DF, município, União, Estado, DF, município, entidades delegadas. A parte final, depois, não precisa ser agora, para execução de parcelamento popular com finalidade urbana, destinados à classe. Isso aqui eu estou lendo no Código de Alagoas. Mas aqui no artigo 36, no item 36 da Lei 6.015, não diz isso, diz simplesmente emissão provisória na posse, quando concedida à União, Estado, DF, municípios e entidades delegadas e respectiva cessão e promessa de cessão. Emissão provisória. Aqui em Alagoas nós temos uma especificidade para execução de parcelamento popular com finalidade urbana destinado às classes de menor renda. Execução de parcelamento popular. Então, nessa hipótese, vai ser registrado emissão para execução de parcelamento popular. Mas a gente pode ter aqui a nossa Lei 6.015. Vamos aí ter a Lei 6.015. Os termos administrativos e sentença também é de ovo. O ovo é declara. Sentença declaratória de concessão de uso especial. Sentença declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia. Os termos e a sentença declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia. Constituição PSIL, mas eu vou dizer Constituição DICIL, quero ser diferente. Constituição Direito de Superfície de Imóvel Urbano. Constituição DICIL, Direito de Superfície de Imóvel Urbano. Contrato de concessão DRUIP, Direito Real de Uso de Imóvel Público. Legitimação da posse. Legitimação
legitimação da posse, legitimação de posse em propriedade, posse, propriedade, legitimação fundiária. Não é isso? Legitimação da posse é porque, se você estiver com uma lei desatualizada, a 6.015, você tem que estar com a lei atualizada. Legitimação fundiária, legitimação da posse e conversão da legitimação da posse em propriedade. Legitimação da posse, legitimação fundiária e conversão da legitimação da posse em propriedade. Conversão da legitimação da posse em propriedade. E o CRF, certidão de regularização fundiária. Certidão de regularização fundiária. Certidão de regularização fundiária. Pode parecer muito, mas não é. Desapropriação amigável e sentença que fixa o valor. Alienação fiduciária, emissão provisória na posse. Termos administrativos e sentença declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia. Constituição de direito de superfície de imóvel urbano. Contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. Legitimação da posse, conversão da legitimação da posse em propriedade. Legitimação fundiária, com certidão de regularização fundiária. Contrato de concessão. Vamos lá? Eu vou seguindo aqui com a minha Lei 6.015. Desapropriação amigável e das sentenças que em processo de desapropriação fixarem o valor da indenização, sentenças que fixarem o valor da indenização, alienação fiduciária, emissão provisória na posse concedida à União, cessão e promessa de cessão concedida à União, Estado, DF, município ou a entidades delegadas, os termos administrativos, sentenças declaratórias de concessão de uso especial para fins de moradia, ok? Temos a constituição do direito de superfície de CIO, direito de superfície de imóvel urbano, e contrato de concessão do IP, direito real de uso de imóvel público, contrato de concessão do IP. Temos a legitimação da posse, a conversão da legitimação da posse em propriedade e a legitimação fundiária. Legitimação fundiária. E o cartão do sócio flamenguista, certidão de regularização fundiária. Clube Regatas Flamengo. Certidão de regularização fundiária. Constituição, direito de superfície de imóvel urbano, direito real de uso de imóvel público. É a única sigla que você tem. E a CUA em concessão de uso especial de fins de moradia. Então você, Elisa, pode fazer, por exemplo, um cartãozinho de CIO, direito de superfície de imóvel urbano. Direito de superfície de imóvel urbano. E o DRUIP, direito real de uso de imóvel público. Direito de superfície de imóvel urbano e direito real de uso de imóvel público e concessão de uso especial para fins de moradia. Legitimação da posse, conversão da legitimação da posse em propriedade, legitimação fundiária e a certidão de regularização fundiária, termo administrativo e a sentença declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia. Agora, eu vou passando aqui um Código de Alagoas para nós observarmos o que tem de diferente. Desapropriação amigável e sentenças que em processo de desapropriação fixarem valor da indenização, perfeito, igual. Alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel, alienação fiduciária, garantia de coisa imóvel, é registrada, correto? Da emissão provisória, na posse, respectiva cessão e promessa de cessão, União, Estado, DF, municípios ou entidades delegadas. Aí aqui ele traz essa especificidade para execução de parcelamento popular com finalidade urbana destinada às classes de menor renda. Como esse Código de Alagoas é de inspiração, né, enfim, foi feito aí pelos paulistas, provavelmente isso aqui está conforme o que consta aí no Código de Normas do Estado de São Paulo.
essa concessão é para fins de execução de parcelamento, essa missão provisória é para fins de execução de parcelamento popular com finalidade urbana. Constituição de CIL, direito de perfis de imóvel urbano, ok? Contrato de concessão do IP, direito real de uso de imóvel público, termos administrativos, já falei, sentenças declaratórias de concessão de uso especial, fins de moradia, legitimação da posse, legitimação fundiária, conversão da legitimação da posse em propriedade e certidão de regularização fundiária. E agora só temos mais outros 10 elementos, mas eu não vou fazê-los agora para nós terminarmos o registro. E depois nós vamos apontar a averbação, indicar os itens da averbação. Mas eu já vou encerrando a aula por hoje, porque é muita informação. Então, a gente precisa, né, para assentar as ideias. Essa parte aqui é uma parte que tem muita informação, mas é porque são muitas, as frases são longas. Mas, de qualquer forma, Elisa, o que você achou aqui? Professor, eu achei sensacional. Eu só tinha visto uma palhinha da primeira parte uma vez e já me ajudou demais aquela palhinha. E agora eu tenho certeza que se eu treinar, em menos de 2 minutos eu vou ser capaz de me lembrar e de declinar um por um. Nossa, eu achei sensacional. Eu acredito muito nesse método de associação, porque mesmo quando eu dava aula de vestibular, eu fazia muito essas associações e contava as historinhas e tudo, e em um minuto a pessoa já decora, né? Já memoriza, não esquece nunca mais. Não esquece. Você não quer passar comigo aqui, pelo quadro? Professor, essa última parte eu acho mais difícil, mas vamos lá. É desapropriação amigável, mas aí tem mais uma coisa, né? Em processo, e a sentença, o valor da sentença. Sentença Então, a que sentença fixar o valor. declaratória Ali, de desapropriação. não precisa falar o item, fala só os elementos do mnemônico. Então, desapropriação amigável Uhum. e a sentença que fixa o valor da indenização. Ótimo. Depois, caso de alienação fiduciária, isso, né? Exato, alienação. Em garantia de coisa imóvel. Essa segunda parte eu não estou bem ainda. Aí depois, emissão provisória na posse. Perfeito. Em caso de... Aí agora eu não lembro, professor. Se a emissão provisória na posse ausentes. Concedida a União, Estados, Distrito Federal e municípios e demais entidades delegadas. Aí agora... e respectiva cessão, né, e promessa de cessão. Então, desapropriação amigável, sentença que fixa o valor da indenização, que é o post-it com cifrão, alienação fiduciária, que é o louco ou alienado, emissão provisória na posse, igreja provisória, né, quando concedida à União, Estados, Distrito Federal, municípios, demais entidades delegadas, respectiva cessão, promessa de cessão. Aí, o terno é termo administrativo ou sentença declaratória de uso capião para fins de moradia. Concessão de uso especial. De concessão de uso especial. É o ovo quen-quen. O quen-quen é esse? É quen-quen. É um som. Aí é o quen-quen, que é para concessão de... Uso especial para fins de moradia. Tá. Concessão de uso especial. Tá. Concessão de uso especial moradia. Tá. Aí, constituição de direito de superfície, que é o PSIL, né? De imóvel urbano. Porque Perfeito. A constituição de superfície de imóvel urbano. E depois, o DRUIP é o contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público, né? Abriu a Constituição, o que eu tenho? Então, abaixo da Constituição... Abriu a Constituição. Na contracapa da Constituição tem as 3 pirâmides, né? Legípte, 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 que é legitimação da posse, legitimação fiduciária e fundiária. Conversão da legitimação da posse em propriedade. Fundiária. Ótimo, mas perfeito. Ótimo, excelente. E, por fim, ele é flamenguista? E, por fim, ele tem o cartão de sócio torcedor do Clube Regatas Flamengo, que é o CRF, que é a certidão de regularização fundiária. Professor, eu só não entendi o quen-quen.
O quen é porque é ovo de pata. É Ah, porque é sentença declaratória. concessão de uso. Agora que eu estava imaginando quen mesmo, é quen, tá, obrigada. É, Tá. é quen. É concessão de uso especial moradia. É o ovo da pata, porque é sentença declaratória. São os termos administrativos e as sentenças declaratórias de concessão de uso especial para fins de moradia. Então você vai pensar no termo e na sentença do ovo. Depois você vai pensar numa constituição, no contrato de concessão. Na constituição você tem as 3 pirâmides e no bolso você tem a certidão de regularização fundiária. Então, eu vou treinar, essa última parte eu achei mais fraca, mas eu vou treinar, professor, porque é importantíssimo saber tudo isso. E agora quando você já sabe disso, se você já souber disso, você já resolve, porque por exclusão você sabe o que não é averbação, correto? Nós E ainda pode temos... ter teste na primeira fase que diga quais são os atos abaixo registráveis e misturar as hipóteses. E sim. pode ter também quais são os atos averbáveis e misturar as hipóteses, né? Elisa, eu vou te contar um pouco da minha história, que talvez você não saiba. Mas eu sempre morei, eu saí da minha cidade, aqui no sul de Minas, e fui morar em Belo Horizonte, em 96 ou 97. E lá eu me formei em Direito, me formei em 2002, sou formado pela UFMG, e sempre morei em BH. Fiz em 2008 um concurso, fui analista da Receita, mas fiquei um período curto e voltei a BH. Em 2015, eu fui convidado, fui trabalhar com a minha cunhada, que ela é titular de um cartório de registro de imóveis no Triângulo Mineiro. E eu morei lá mais ou menos uns 2 anos. Quando eu estava lá, eu conheci um grupo de amigos e nós começamos... eu tive uma ideia de... Eu estava estudando, aí eu decidi fazer prova de cartório, aí eu decidi convidá-los, né, porque eles estavam lá no cartório todos os dias. Então, eu pensei, no primeiro momento, ministrar alguns cursos pertinentes à legislação notarial e registral. Então, eu criei um curso para esses alunos e também começamos aí a nos preparar. Eu fiz um esquema de aulas e todo dia à noite eu tinha um escritório montado, eles iam para esse escritório e nós tínhamos aulas assim para as fases do concurso de cartório, mas inicialmente eram direito notarial e registral. Mas por que eu estou te contando isso? Tá. Eu fui fazer a prova de Rondônia, fui aprovado primeira fase, segunda fase, fui fazer prova oral. Minha prova oral foi numa quarta-feira. Coincidentemente, no domingo seguinte seria a prova primeira fase do Amazonas. Então, eu saí de Porto Velho e fui para Manaus. E eu fiquei hospedado em uma fundação, que chama Fundação de Medicina Tropical, porque eu descobri que lá tinha uns apartamentos nessa fundação e esses apartamentos eles eram alugados aos moldes assim de um hotel. Eu liguei para a secretária, que ficou muito minha amiga, porque o pessoal do Amazonas é incrível. Nossa, que pessoal bacana, muito simpático. As pessoas são muito simpáticas. E eu perguntei para elas se lá, como ser uma fundação de pesquisa, eles não teriam uma sala com ar-condicionado, assim, para que eu pudesse ministrar algumas aulas, porque eu pensei, o que eu farei de quinta a domingo em Manaus? Vou ministrar um curso. Aí ela falou assim, não, tem uma sala que sim. E aí eu publiquei no grupo de WhatsApp perguntando se tinham algumas pessoas que gostariam de fazer uma prévia antes da primeira fase do Amazonas, né? E aí quem foram meus alunos? Eu tive meus primeiros 3 alunos, a Claudete, a Adriane, esse povo todo está em Curitiba, e o Celso Rosas. O Celso. E no sábado eu tive mais 5 alunos, eu tive no total 8 alunos. E o que eu fiz nesses quinta, sexta e sábado? Eu só trabalhei a segunda parte da Lei 6.015, a partir do artigo 67. E aí ensinei a eles todos os mnemônicos. E aí fomos para a prova e só com a segunda parte da Lei 6.015. 45 questões, como será Alagoas? Direito notarial registral.
média de acerto do pessoal, 43 questões. Isso, por exemplo, a Claudete, que é uma advogada da Zona Franca de Manaus e já há 20 anos nunca tinha estado com concurso na vida dela. Ela é uma pessoa muito estudiosa, mas concurso, 20 anos que ela não nem sequer sabia o que era concurso. E aí o pessoal saiu de lá em êxtase, no dia da prova. O pessoal não acreditou. O pessoal não acreditou. Por quê? Esses mnemônicos aqui, quando você faz, que você vai responder uma prova, você pode até não se lembrar dele agora. Mas se você for resolver uma prova, você vai acertar, pelo menos essa segunda parte da Lei 6.015, os mnemônicos, você vai acertar 100% da prova, praticamente. Se nós tivermos aí a prova, a Lei 6.015, em peso, como nós estamos observando, né? Então, mas nem sei por que eu estou falando isso. É porque isso ajuda muito. É isso. Ô, Elis, então nos vemos agora às 19 horas, que nós temos o nosso curso de exercícios, tá bom? Então continue aí com os estudos, até mais tarde. Tchau.